Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, Donald Trump tomou posse no dia de ontem e venho mostrar-vos uma parte do discurso em que Donald Trump afirma algumas das coisas que vai fazer nestes primeiros dias e que inclusive já fez, também já vou falar de algumas delas, mas neste momento venho apenas mostrar-vos este vídeo de Donald Trump. Também ele está legendado, eu não me esqueço que há pessoas que possam ter dificuldade com o inglês, estejam descansados que vocês não são esquecidos e portanto vamos ouvir estes 40 e poucos segundos deste discurso de Donald Trump em que ele fala um bocadinho das suas primeiras ações e dos seus projetos para o país e também vos vou falar de algumas coisas que já fez. Vamos então ouvir Donald Trump. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Bom, meus caros, estes foram alguns dos comentários de Donald Trump. Eu tenho poucas coisas a dizer e as primeiras atitudes de Donald Trump, as primeiras ações de Donald Trump parecem-me bastante adequadas. Donald Trump afirma que vai rasgar o Green Deal e eu não tenho dúvidas nenhumas que o faça. Se já saiu da OMS, segundo percebi, e a questão da imigração já está a ser tratada. E, portanto, o Green Deal parece mais do que adequado, porque efetivamente isto é um dos símbolos da ordem liberal. A ordem liberal está em queda e eu acho que é importante que Donald Trump se posicione desta forma, porque eu quero sinceramente que a ordem liberal caia. É isto que eu quero, não tenho dúvidas nenhumas disso. Há pessoas que quando eu digo isto ficam um bocadinho assustadas. Mas quer Estados Estados totalitários que o governo sem legitimidade nenhuma manda nas pessoas. Não é nada disso. Eu quero algumas formas de democracia que não liberal, quero formas de democracia que não liberal, em que o povo decida verdadeiramente, porque os regimes liberais neste momento não permitem que o povo decida. Aliás, neste momento, até do ponto de vista parlamentar, há objetivamente partidos que se juntam contra o partido mais votado, por exemplo, o que para mim é inadmissível, porque há um conjunto de partidos que o povo pode escolher e depois há coligações pós-eleitorais que impedem que o partido maioritário governe e, portanto, é um bocadinho por aqui. Apesar destes partidos terem alguma legitimidade do ponto de vista do voto, o que é facto é que os regimes liberais não são democráticos. Aliás, diga-se de passagem, o liberalismo não tem uma boa relação com a democracia. No século XIX já não o tinha, continua a não o ter e, portanto, o liberalismo tem algumas dificuldades em aceitar a democracia, sempre teve, e por isso é que eu quero mais democracia e menos liberalismo, é um bocadinho por aqui, e portanto a queda da ordem liberal significa a queda de pessoas não eleitas que tomam decisões em países cujos representantes foram eleitos. E portanto temos pessoas não eleitas a passar por cima de pessoas eleitas para tomar decisões em países que não são os seus. E portanto isto é o símbolo da ordem liberal. E eu quero a queda da ordem liberal. E portanto, até porque eu não acredito nos princípios base do liberalismo, nomeadamente a ideia de que o indivíduo existe e que a verdadeira realização da liberdade do indivíduo acontece quando ele está liberto das amarras sociais, a que eles chamam amarras sociais, nomeadamente a família, a comunidade, a identidade nacional, etc. E, portanto, eu não sou liberal, muito pelo contrário, quero a queda da ordem liberal. A OMS é um símbolo da ordem liberal, a União Europeia é um símbolo da ordem liberal e, portanto, eu não quero, sinceramente, a ordem liberal a mandar, eu não quero pessoas não eleitas a tomar decisões em países que não são os seus. E, portanto, a saída da OMS parece-me adequada. O Green Deal é um acordo completamente ideológico, sem qualquer tipo de ligação com a realidade, que tem desindustrializado o continente europeu e também os Estados Unidos da América, em função de medidas ideológicas que visam a satisfação moral de determinadas pessoas, quando na verdade o que nós deveríamos estar a fazer é drill, baby, drill. É tão simples como isto. A economia tem que crescer e se nós queremos efetivamente ainda ter alguma presença no mundo, temos que ter competitividade económica e não é desindustrializando os países que vamos ter competitividade económica. Uma coisa é nós conseguirmos caminhar na direção, por exemplo, de energias mais limpas, como é a nuclear. Eu conheço pessoas entendidas no assunto que me dizem abertamente que a energia nuclear só é impedida de avançar
avançar porque os governantes têm medo e interesses. E, portanto, há interesses nestas novas energias verdes, muitas delas não renováveis. Falo, por exemplo, olhem, um exemplo muito prático disso são as baterias de lítio, que quando terminam a sua vida útil, e aliás, as baterias de lítio são bastante poluentes, e, portanto, continuam-se a utilizar combustíveis fósseis para a manutenção destes ditos combustíveis, destas ditas energias renováveis. E, portanto, a energia nuclear, por exemplo, deve ser uma aposta que, além de ser das mais limpas do planeta, é mais constante. Por exemplo, nós não precisamos de sol para ter energia nuclear e, portanto, eu acho que as tecnologias avançaram de tal forma que nós já podemos ter energia nuclear e já podemos ter projetos de energia nuclear. E, portanto, eu acho que precisamos de competitividade económica porque estamos num mundo multipolar, digamos assim, em que há vários players grandes nos palcos internacionais e os Estados Unidos da América, estando do nosso lado e sendo a primeira potência mundial, querem competitividade económica, querem um país seguro, querem a imigração controlada e Donald Trump vai obedecer a estas vontades. A imigração já foi declarado o plano de emergência nacional, o Green Deal vai ser rasgado, a saída da OMS já está efetivada e espero sinceramente que continue, porque eu quero a queda da ordem liberal e quero sinceramente que o continente europeu comece a ir de arrasto a esta onda de direita dos Estados Unidos da América, porque precisamos de mudar isto. Meus caros, a ordem liberal já deu o que tinha a dar, acabou, vai começar a cair, vai ruir aos poucos e das duas uma, vamos ter países que se adaptam, que ignoram, começam desde já a ignorar a ordem liberal e começam também eles a industrializar-se, a tornar-se países mais prósperos, a tratar da segurança, etc. Ou então os países que insistirem na ideia da ordem liberal vão ruir com a ordem liberal. Eu espero sinceramente que nós não sejamos um desses países. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Mais uma vez digo, e acho que é importante que isso fique claro, eu querer a queda da ordem liberal não é querer a queda da democracia, porque eu acho que a democracia e o liberalismo sempre foram incompatíveis e eu acho que se nós retirarmos o liberalismo de cena, vamos ter mais democracia objetivamente e, portanto, acho que qualquer pessoa que conheça a história, por exemplo, do século XIX sabe perfeitamente que o liberalismo e a democracia nunca se deram muito bem. Não é agora que se vão dar e nós temos o resultado do expoente máximo da democracia liberal, que é a União Europeia, a OMS e tantas outras organizações que mandam diretamente e têm influência política direta nos nossos países e que nenhum deles tem órgãos eleitos. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Peço-vos o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.